Todos os Pássaros no Céu, da autora Charlie Jane Anders. Esse aqui foi um livro que eu li ano passado para o desafio de 36.500 páginas que eu estava fazendo, que basicamente eu ler 100 páginas a cada dia e que eu não consegui cumprir. Tem um vídeo aí falando exatamente como foi esse processo. E assim, já tem algum tempo que eu li ele, que eu estava atrasado nas gravações dos vídeos, então infelizmente o meu parecer não vai ser tão interessante quanto se eu tivesse lido ele há pouco tempo. Mas eu vou tentar me esforçar para estar falando um pouco sobre como foi as minhas impressões de leitura, o que vocês podem encontrar no livro e outras coisas mais que eu achar interessantes de falar. Primeiro, esse aqui é um livro da editora Morro Branco. Ele foi vencedor do Nebula Awards, vencedor do Locus Awards e uns finalistas do Hugo Awards. E assim, eu não tive exatamente um motivo para estar comprando ele, além de ter achado interessante o título Todos os Pássaros no Céu. E ele ser da editora Morro Branco, que é uma editora que eu acho muito interessante a linha editorial dela, e na verdade eu pretendo até estar lendo tudo que eles lançarem, justamente porque mesmo que muitos dos livros que eles lancem não seja do estilo que eu mais gosto, eles ainda assim sempre costumam ser leituras interessantes, leituras assim bem atuais do que está sendo publicado na fantasia e ficção científica. E curiosamente, esse livro aqui, ele é tanto de fantasia quanto de ficção científica, o que é um detalhe bem interessante. Na verdade, ele é um livro que talvez se aproxime mais de uma leitura young adult. Ele tem uma proposta bem clara de ser um romance, e isso fica aparente logo nos primeiros capítulos. Eu acho que na sinopse talvez já fique claro isso. E assim, na verdade nada disso me incomodou. Eu não sou um grande fã do estilo dos livros young adults, e quando um livro, o principal foco dele é romance, também não me chama muita atenção, embora eu leia. Mas não foi o caso desse aqui. Eu acho que ele traz coisas interessantes, é, que não se resumem a essas duas classificações, digamos assim. Essa obra, como eu falei, ela é de fantasia e ficção científica, e isso tem muito a ver com os dois protagonistas dela. A autora Charlie Jane Anders, que eu vou estar consultando o nome aqui, olhando para a capa discretamente algumas vezes, ela apresenta dois personagens, que é a Patrícia e o Lawrence. Cerca de um terço do livro, basicamente até aqui, a gente, aqui é mais ou menos um terço do livro, a gente vai vendo meio que a infância e adolescência desses dois personagens, que ambos eram jovens que moravam na mesma cidade, moravam perto um do outro, e eles tiveram infâncias conturbadas. Ambos eram vistos como estranhos, tinham problemas não só de se relacionar com outras crianças, como problemas também na casa deles. A Patrícia, ela era muito ligada a coisas da natureza, a animais. Ela, em determinados momentos, ela conseguia falar com animais, principalmente os pássaros, e ela vai pouco a pouco se descobrindo nessa questão de uma vida em contato com a natureza, e vai aos poucos se percebendo como uma bruxa, uma coisa que inclusive alguns pássaros falam para ela ou perguntam se ela era uma bruxa. Enquanto, dando uma guinada de 180 graus, o Lawrence, ele é um jovem meio geek com bastante interesse por tecnologia, e ele gosta de trabalhar com tecnologia, fazer invenções, ele é muito versado em computadores, e ele se orgulha muito de ter conseguido seguir um manual e criado uma máquina do tempo dos 2 segundos, que é uma máquina do tempo que basicamente faz você. É um relógio que basicamente faz você avançar 2 segundos, que não serve para muita coisa além de evitar um ou dois. Alguns acidentes chatinhos, digamos assim, mas não tem muita serventia prática, além de ser uma espécie de coisa do tipo, caramba, consegui fazer isso. Então o livro desde o início ele vai mostrando esses dois personagens que são de mundos completamente diferentes, digamos assim, um voltado para ficção científica e ciência estranha, e a outra voltada para um mundo de magia com bruxas, um lance até meio Wicca algumas vezes por causa da relação dos bruxos com a natureza. É bruxa mais ao estilo, sabe, antigo da inglês de relação com a natureza, e não tanto os bruxos de Harry Potter.
E o livro vai estabelecendo essas duas metades. Aí fica claro para o leitor, né, qualquer leitor já versado em histórias fictícias, que há uma história de romance entre os dois. Ela começa com os dois pequenos, com menos de 10 anos, mostra um pouco dos dois, na verdade, a vida deles sem eles se conhecerem, até que eles se conhecem no colégio como adolescentes. São almas semelhantes, porque ambos têm, como posso dizer, problemas de se relacionar com as outras crianças, sofrem bullying de outras crianças pelos dois serem estranhos, e eles se conhecem e logo surge uma amizade muito sólida entre eles. E eles passam a se gostar bastante. No início não romanticamente, mas como dois adolescentes, duas crianças que veem um no outro como uma... são melhores amigos, basicamente. E apesar deles serem desses dois mundos diferentes, um da questão da natureza, da feitiçaria e outro da ficção científica, eles se dão muito bem, se interessam pelos gostos um do outro, respeitam os gostos um do outro, apesar de volta e meia terem alguns conflitos filosóficos sobre que tipo de linha de pensamento seguir. E eventualmente o livro ele parte para uma terceira fase, que na verdade é o livro 3, como é dividido, aqui é o livro 3, em que ambos estão adultos por volta dos entre 25 e 30 anos, vivendo em São Francisco com as vidas já meio que bem encaminhadas. E assim, eu achei que a autora ela foi muito feliz em começar pela infância desses dois personagens, que a gente vê essa formação deles nesses dois mundos diferentes, e os dois personagens são muito bem estabelecidos. Eu achei eles... Não vou dizer que eu achei eles profundos, quase vivos, mas achei eles desenvolvidos o bastante para ficar bastante adequado para a proposta desse livro. E assim, é aquele lance que, tipo, e eu não falo isso de forma com uma crítica, mas eles não são tipo um Raskolnikov que tem todos os dramas de uma existência atormentada, como colocado lá pelo Dostoiévski, mas ainda assim eles são vivazes, eles são personagens que a gente talvez não se identifique, a depender da pessoa, mas que consegue gostar muito deles, se interessar pelas coisas que eles estão fazendo, ficar curioso para ver como as vidas deles vão se deslanchar. E a autora vai mostrando tudo isso. É tudo bem. Tem passagens bem grandes de tempo. As próprias. Dentro de cada fase do livro, digamos assim, conforme eles vão mudando de idade, as cenas são bem separadas uma da outra, porque. É, paremos avançando rápido, mostrando cenas importantes do relacionamento dos dois, das autodescobertas dos dois, e até mesmo quando a gente chega na fase adulta deles, que é um pouco maior, a gente tem esses momentos bem separados. E o lance é, eles ficam muito tempo longe um do outro, porque a Patrícia acaba tendo que fugir de casa e ir para a escola de bruxaria, que não é Hogwarts. Mas tem algumas semelhanças. Enquanto o Lawrence, ele vai para a faculdade, meio que foge de casa também, e vai estudar na faculdade, uma faculdade de tecnologia importante, e seguindo o caminho dele como inventor, como interessado em tecnologia. Ele é bem esse estilo de startup, think tank, empresas para tentar fazer coisas diferentes, que é um lance até que eu não gosto muito não, mas o personagem é divertido, é legalzinho o personagem. E a Patrícia, enquanto isso, se forma na escola de bruxaria e vai participar da cultura das bruxas. E eles se encontram novamente em São Francisco depois de muito tempo sem terem contato. E eles meio que reatiçam a amizade, embora com reticências. Só que as coisas vão ficando cada vez mais complexas para esse relacionamento entre os dois. Porque o mundo é o mundo que a gente vive, passando alguns anos do futuro, e ele está cada vez mais à beira de um grande desastre ecológico que vai destruir tudo. Estão acontecendo cada vez mais acidentes climáticos, como tornados, tempestades, assolando o mundo. E o pessoal do lado bruxa sabe que a ganância dos humanos está destruindo o mundo. E o pessoal do lado da ciência, do Lawrence, eles sabem que tem coisas bem ruins acontecendo e querem usar da ciência de forma, digamos, mais consciente e esperta para tentar dar um jeito de salvar os humanos. E esse talvez é um grande ponto de divergência, que os bruxos eles estão preocupados com o planeta
e a ciência, a galera da ciência com a raça humana. E esses lados invariavelmente acabam entrando em conflito, porque uma das soluções que o galera do Lawrence quer fazer, usando reatores, usando uns negócios lá bem científicos, de ficção científica, para a galera da bruxaria vai ser algo que vai trazer ainda mais mal para o planeta e acelerar todos os problemas. E acaba formando um grande conflito entre esses dois lados, e que a Patrícia está num lado e o Lawrence no outro. E eles são bastante amigos em alguns momentos. Eu não vou dizer, não é spoiler, né, mas é um romance. E em determinado momento eles têm uma proximidade romântica e se veem no meio desse conflito que se torna uma guerra enquanto o mundo está literalmente sendo destruído. E assim, é um livro que eu achei muito gostoso de ler. É um livro de leitura fácil, as páginas tem poucas palavras, as letras são grandes, então é um livro que você lê rápido. E eu não achei de forma nenhuma que é um livro, como posso dizer, simplista. Porque tem alguns livros que eu leio e eu fico achando que é pouco, que é menos do que poderia. E que, assim, sabe, o autor meio que faz um lance tão leve que, sabe, tira tanta coisa do que o livro poderia ser que acaba entregando uma obra bem rasa, bem assim, sabe, como se você tivesse algo que foi tão lavado de água que perdeu tanta essência. Mas aqui isso de forma nenhuma acontece. E o que eu vi foi uma leitura bem gostosa, uma leitura bem interessante e com uma linguagem que eu achei muito, muito adequada para uma literatura jovem, para falar de personagens jovens, e não só quando eles são jovens adultos, mas também quando eles são adolescentes e crianças. Eu acho que a tradução ficou muito boa, tanto a escrita da autora, eu suponho, né, já que eu li a tradução, quanto a tradução da... Cadê? A tradução do P.T. Rissati, que é um nome que eu ocasionalmente vejo aí na literatura, e eu acho que ele já traduziu o quadrinho, não tenho certeza. Mas eu curti bastante o resultado e achei que ficou muito bem ajeitado a linguagem do livro, das descrições e principalmente das falas dos personagens. Que às vezes algumas traduções, ou até talvez a própria escrita do autor, fica meio estranha a forma como pessoas jovens falam. E quando você traduz fica ainda mais deslocado porque parece gente estrangeira e não jovens brasileiros, uma linguagem de brasileiro falando. Como tem que ser numa tradução, né? Mas aqui ficou muito bom. Com, tipo, os personagens falam porra, os personagens falam palavrões que são bem o tipo de coisa que a gente fala em conversas casuais. E eu curti bastante como essa obra foi escrita. E um dos personagens mais legais, na verdade, ele é meio que um antagonista. É um assassino de uma seita de assassinos que em determinado momento, quando ele está fazendo meio que um ritual de purificação, ele tem uma visão que o mundo seria destruído e no centro dessa destruição estava Lawrence e Patrícia, e que ele precisava matar um dos dois, ou os dois, ou separar os dois para salvar o mundo. E ele tem essa visão quando eles são adolescentes, crianças com uns 12 anos, mas ele não pode matar crianças porque é contra a convenção da Ordem dos Assassinos. Então ele vai usando de vários planos para tentar fazer com que eles morram e fique parecendo um acidente. E esse personagem é muito engraçado as participações dele no livro. E em geral o livro é bem divertido, é bem assim, bem leve e tem um humor que não é aquele humor pastelão e que fica muito bem encaixado na linguagem e na história que está sendo contada, que também tem alguns momentos sanguinolentos, afinal a gente está falando de um conflito bem brabo, não é um conflito assim de brincadeira não, um conflito que tem entre os bruxos e a galera da ciência, é um conflito brabo. E, porra, foi uma leitura que eu curti bastante. Não conheci a autora, mas curti muito a leitura. Não foi um dos meus livros favoritos que eu li em 2021, mas foi um livro que eu fiquei muito grato por ter comprado e lido. E como eu falei, é o que eu disse. Muitos dos livros que a Morro Branco lança não são assim livros que vão se tornar minhas leituras preferidas, embora tenha havido Terra Partida, que se tornou uma das minhas leituras preferidas, mas são sempre livros que eu acho muito interessantes e que eu acho que me trazem uma visão e um conhecimento do que está sendo produzido atualmente nos fandoms de fantasia e ficção científica. Então, quem acha que se interessou pela ideia,
Acho que vale muito a pena estar pegando esse livro para ler. E mesmo quem não curtiu, que acha que pode ser um pouco bobo, acho que dá pra dar uma chance. Acho que dá pra dar uma chance. Quem achou a proposta boba talvez não goste. Mas eu acho que o livro é melhor do que eu fiz parecer aqui. Então eu acho que mesmo quem ficou levemente intrigado, mas desconfiado de se vai gostar ou não, eu acho que pode apostar que mesmo que não goste do livro em sua totalidade, vai encontrar uma leitura agradável. Sei lá, tem outros livros que são mais elogiados por aí que eu vejo comentarem mais que eu li e achei muito piores do que esse aqui. Então, eu acho que vale a pena estar sendo lido. E para quem se embrenha na ficção científica e na fantasia, como o livro foi vencedor de 2 prêmios grandes, que foi o Nebula e o Locus e finalista do Hugo, eu acho que é uma leitura que é importante para estar pegando para entender como é o panorama da ficção científica e da fantasia nessa, na verdade não é dessa década, né, mas da década passada, entre 2010 e 2020. Eu acho que uma boa leitura para nesse sentido estar conhecendo obras mais recentes. O livro é de 2017. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando aqui, espero que tenham gostado desse meu vídeo, que eu acho que até ficou melhor do que eu achei que ficaria. E até o próximo vídeo, que eu ainda não sei qual vai ser, mas tem alguns livros para eu trazer aí: Snow Crash, Duna, Messias de Duna, Carbono Alterado, Conan e mais alguns outros. Mas eu vou ficando nessa, espero que tenham curtido e até a próxima.